Olá pessoal, aqui é a Bárbara Centelhas. Estamos de volta agora com o nosso ClimaCast, a versão mensal, onde nós trazemos os prognósticos climáticos para os próximos meses para o estado do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, iniciando aqui a nossa análise, antes de falarmos sobre as projeções climáticas, vamos dar uma olhadinha como que estão as condições atuais de disponibilidade hídrica, aqui representada pelo balanço hídrico, pelo armazenamento relativo de água no solo. Bom, em decorrência das últimas chuvas e das últimas frentes que atuaram no estado do Rio Grande do Sul, nós conseguimos ver que as condições de armazenamento deram uma boa melhorada, né, em relação ao mês anterior e mesmo em relação aos últimos dias, colocando praticamente todo o estado em condições de níveis muito favoráveis. Isso quer dizer que de tudo que esse solo consegue armazenar, o que está indicado em azul representa que tem mais de 80% de água disponível para as culturas que estão em desenvolvimento. As regiões indicadas em verde e possivelmente em amarelo, em um ponto ou outro do estado, indicam um menor nível de armazenamento de água no solo, mas ainda assim dentro de padrões favoráveis, tá? Bom, agora, né, falando um pouquinho sobre o prognóstico do El Niño Oscilação Sul, nós estamos, né, e acompanhamos isso há muito tempo, porque a gente sabe que é um dos fenômenos que mais impacta as chuvas no estado do Rio Grande do Sul, quando a gente tem tanto uma fase positiva, que é o El Niño, quanto a fase negativa, que é a Laninha. No entanto, nós seguimos aqui numa condição de neutralidade em relação a esse fenômeno. Aqui acabou não atualizando, mas nós temos aí o decêndio fevereiro, março e abril já fechando em menos 0,2, ou seja, se está aqui em preto, quer dizer que está numa condição de neutralidade, num limiar de neutralidade. E nós conseguimos ver isso bem aqui quando nós olhamos a água do Pacífico Equatorial, que apesar de ter algumas regiões mais frias, indicada em azul, e outras regiões mais quentes, a temperatura média dessa região, da posição 3,4, é uma temperatura neutra, como nós observamos aqui nas medições diárias, também nesse gráfico à direita, nós vemos que existem oscilações, e essas oscilações elas são naturais, né? É impossível a gente ter por um período longo de tempo as temperaturas ficando estáveis, elas oscilam, mas por enquanto todas essas oscilações ainda se encaixam e caracterizam uma condição de neutralidade. As projeções de agora em diante essa neutralidade prevalecer, né? Então nós temos dois modelos aqui, esse NMME do NOAA, que é o modelo americano, e o SMWF, que é o modelo europeu. Os dois atualizados agora no mês de maio mostram as projeções, né, de agora em diante. Eles trazem aqui abril como observado, e aí de agora em diante nós vemos que a tendência é ficar numa condição de neutralidade. O modelo americano começa a apontar para a possibilidade de ter uma queda nessa temperatura, mas ainda assim dentro do limiar de neutralidade, enquanto o modelo europeu, a média dos modelos, continuam apontando para essa neutralidade com desvios mais significativos num cenário de anomalia positiva, né? Apesar de a gente ter essas variações, né, do destino dessa curva, o que nós vemos é que, pelo menos por enquanto, com as informações que nós temos, é que até ali, o finalzinho do ano, novembro, dezembro, ainda existe a possibilidade de continuarmos numa neutralidade, né? O que para o Rio Grande do Sul, a gente sabe que é essa condição de chuva ao longo do ano todo, com possíveis períodos mais secos, que é mais característico da neutralidade. O El Niño, que é um cenário mais otimista, que representa chuvas acima da média, nós sabemos que também nem sempre é tão otimista assim, porque pode ser um volume mais significativo, mas neutralidade normalmente se assemelha mais com uma laninha do que com El Niño no estado do Rio Grande do Sul. Bom, agora falando um pouquinho sobre a projeção climática em si, né, a gente sempre traz aqui 3 fontes comparativas para nos ajudar a tirar um consenso e entender se há essa convergência entre os modelos ou se há uma eventual divergência, que é o que a gente vai ver aqui. Então, quando a gente olha o modelo de projeção trimestral para o trimestre junho, julho e agosto, nós observamos que para o estado do Rio Grande do Sul, aqui, o modelo do INMET nos dá possibilidade, grande parte do estado, com destaque aqui para a porção oeste, cenários de anomalias positivas, ou seja, ter chuvas acima da média, né? Então, eles acumulam o que é a média de chuva esperada para esses 3 meses, e aí fazem a projeção. Se essa projeção ficar acima, né, num limiar significativo, que aqui a gente vê de 10 a 50, no oeste, podendo chegar até 100 milímetros acima da média, ele destaca aqui em azul para nós. Algumas regiões mais ao norte, nordeste do estado, aí sim podem apresentar chuvas dentro do normal,
ou até levemente abaixo. E isso corrobora com o que nós vemos aqui nos modelos internacionais. Então, esse modelo central é o modelo do ECMWF e o modelo da direita é o modelo do NOAA, e a gente vê que eles trazem isso também, esse cenário de principalmente a porção norte do estado podendo ter chuvas abaixo do normal, tá? Então isso é um consenso aí entre os três modelos. O que difere é que o modelo do INMET, o modelo nacional, traz uma área menor, né, com essa anomalia negativa, enquanto os outros modelos abrangem uma área um pouco maior, mais significativa. No entanto, nas demais regiões que não têm anomalias negativas, os modelos internacionais apontam para chuvas dentro do normal, eles não mostram para nós esse cenário que o INMET nos traz de chuvas acima do normal. Mas o dentro do normal nós já sabemos que é um período relativamente chuvoso, porque o Rio Grande do Sul não tem um período seco bem definido, tá? E quando nós olhamos aqui as projeções de temperatura, aí sim a gente consegue enxergar um consenso um pouco maior, né, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas assim como para todo o país, de predominância de temperaturas acima da média. Lembrando que aqui a gente está olhando a temperatura média do ar e nós não estamos observando risco de geada ou temperaturas máximas e mínimas. Aqui, quando nós fazemos projeções a mais longo prazo, como é o caso dessa projeção trimestral, nós não conseguimos avaliar variações de microclima. Então, aqui nós estamos olhando a temperatura média do ar. E a tendência para o estado, de acordo com os três modelos, é a temperatura média do ar ter variações positivas, podendo chegar aí até 1 grau acima da média, né, segundo o modelo, principalmente aqui o modelo do ECMWF, o modelo europeu. O modelo do INMET, sempre um pouquinho mais otimista, traz algumas regiões centrais, oeste e extremo nordeste do estado, podendo ter temperaturas dentro do normal, mas o que prevalece aqui ainda é temperaturas acima da média. Bom, pessoal, eram essas informações que nós tínhamos para atualizar. Lembrando, né, que esse cenário de temperaturas mais elevadas e possível chuva acima do normal, né, dentro de um período que já é relativamente chuvoso no estado, pode causar algum impacto nas culturas de inverno, principalmente aumento de doenças fúngicas que são aumentadas, né, em decorrência da alta umidade, da alta temperatura. No entanto, a gente vê que a ampla disponibilidade hídrica, principalmente agora nesses próximos meses, ficando dentro do normal, pode trazer um bom desenvolvimento para o período vegetativo dessas culturas de inverno, com exceção das regiões que possam ter algum tipo de restrição, como os modelos mostram para nós ali no norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, vale a atenção, né? Os modelos divergem um pouco, mas a gente sabe que pelo menos as temperaturas nós vamos continuar tendo aí cenários de temperaturas médias acima do normal, com eventuais episódios de geada, como é esperado para essa época do ano, tá bem? No mês que vem tô de volta com mais atualizações trimestrais. Desejo a todos um excelente resto de semana e até lá!